Olá, olá, meu irmão, minha irmã. Estamos aqui para a nossa aula do curso Cresça, aula de número 4, o poder da cruz para curar feridas emocionais. Queridos, é tão importante entender que o nosso Deus, Ele quer gerar cura em todas as esferas das nossas vidas. Muitas pessoas ainda têm uma mentalidade de como se as nossas doenças, os nossos problemas e adversidades, eles fossem castigos de Deus, ou se eles fossem enviados por Deus, e que a vontade de Deus para nós é penarmos nessa terra para conquistarmos uma salvação eterna, e isso não é verdade. Deus quer que nós experimentemos qualidade de vida aqui nesse mundo. E quando nós formos arrebatados, ou quando nós morrermos e formos para a glória, nós vamos experimentar um nível ainda maior disso daí. Quando nós falamos então sobre essa cura do Senhor nas nossas vidas, eu quero aqui fazer uso de Romanos 8, do 31 ao 39, quando a palavra diz: o que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus, que morreu e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. O texto vai se desenvolver aqui e eu quero fazer o destaque, por causa do nosso tempo aqui, no versículo 38. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meu irmão, está claro para você, lendo esse texto, de que o Senhor te ama, de que o Senhor, Ele fez tudo o que era necessário, Ele se entregou e nada mais pode te separar desse amor? É interessante que recentemente eu conversava com uma pessoa, escutava a situação, o problema que ela vivenciava, o que ela vivenciou, e tudo que ela precisava de escutar e de entender era que Deus a amava, de que Deus a aceitava. E, meu irmão e minha irmã, isso precisa de estar no seu coração de uma forma tão evidente, de que o amor de Deus, ele é real sobre a sua vida. Ele é um amor que alcança em todas as áreas da nossa vida. É do desejo do Senhor curar o seu espírito, a sua mente e as suas emoções. Deus quer curar dos seus traumas e lutas passadas. A vontade de Deus é que interiormente nós estejamos nos renovando de glória em glória, mudando a nossa mentalidade, mudando as nossas crenças, entendendo que o Senhor, Ele nos aceita sim como nós chegamos, mas Ele quer nos fazer pessoas cada vez mais alinhadas com a vontade dEle. Quando Paulo, ele fala, esquecendo-me das coisas para trás fico e avançando. Quando a palavra também diz em 2 Coríntios de que aquele que está em Cristo é nova criatura, é exatamente isso do que se trata a proposta de Deus para cada um de nós. E dando seguimento, em Colossenses, no capítulo 3, do verso 9 ao 10, olha o que a palavra diz. Não minta uns aos outros, uma vez que vocês já se despiram do velho homem e com as suas práticas e se vestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Perceba, queridos, que nós estamos vivendo um processo e esse processo é contínuo. Já tem 19 anos que eu vivo esse processo de me despir do velho homem, das suas práticas, e de me vestir, de me renovar com um novo homem que Deus me criou para ser a imagem dele. E é importante entender isso daí, que a diferença do velho com o novo homem
são as práticas. Nós conseguimos mensurar a transformação, queridos, não é pelo que nós achamos, não é pelo que simplesmente nós pensamos, mas é pelo quanto disso se tornou prática na nossa vida. E a pergunta que eu te faço é: as suas práticas, elas têm sido transformadas? Quando você compara a sua versão atual com a sua versão de anos antes, talvez de não conhecer o Senhor, eu te pergunto, isso tem tido mudanças? As pessoas têm notado isso? E quando eu falo versões, não me entenda mal. Eu não estou falando aqui de vestir personagens, não é isso. Mas é exatamente esse processo de renovação que acontece continuamente na vida do crente, na vida daquele que é comprometido com o Senhor. E ele se transforma dia após dia. O Senhor, ele quer trazer cura, sim, sobre as situações passadas. Talvez como você chegou aqui. Quais são as dores que ao longo do tempo você adquiriu? Dores emocionais, frustrações, coisas que deram errado, talvez um relacionamento, talvez um negócio. Algo que não andou como você queria e, dependendo de como você lida com isso, isso se torna uma ferida, isso te amargura, isso te fecha para as grandes coisas que o Senhor tem. Grande parte das nossas feridas passadas, elas têm uma influência direta a como nós agimos e reagimos no nosso presente. É por isso que de vez em quando a gente precisa mexer nesse passado, trazer cura de Deus sobre ele, trazer perdão de Deus, trazer resolução, nos questionar e não aceitar a forma que nós estamos vivendo até então. Peça ao Senhor por cura. Peça ao Senhor para te curar desses traumas. Peça ao Senhor para te mudar essa atitude que tem te prejudicado. Talvez uma atitude de pessimismo, talvez uma atitude negativa, uma atitude de julgamento. Peça ao Senhor, queridos. Nós temos que ter essa liberdade de falar com o Senhor das nossas dificuldades. Deus não precisa de pessoas perfeitas e nós não precisamos achar que enganamos o Senhor com uma perfeição que ela não existe. Como você tem lidado com a rejeição? Talvez uma rejeição ali na sua infância que te feriu emocionalmente. Talvez essa rejeição que você tenha arrastado, que num âmbito familiar, por amizades, você tem carregado, isso tem sido peso na sua vida. Coloque isso diante do Senhor, porque Ele é o nosso refúgio, Ele é esse lugar seguro de cura para que nós possamos vivenciar a vontade dEle. Eu quero fazer uso da palavra mais uma vez também em Ezequiel, no capítulo 16, verso 4 a 6, quando a palavra diz: o seu nascimento foi assim, no dia em que você nasceu, o seu cordão umbilical não foi cortado, você não foi lavado com água para que ficasse limpa, não foi esfregada com sal nem enrolada em panos. Ninguém olhou para você com piedade, nem teve suficiente compaixão para fazer qualquer uma dessas coisas por você. Ao contrário, você foi jogada fora em campo aberto, pois no dia em que nasceu foi desprezada. Então, passando por perto, vi você se esperneando no seu sangue. Enquanto jazia ali no seu sangue, eu disse: viva! Olha que figura forte que o Senhor ele usa para falar exatamente desse amor que nos envolve. Talvez quando eu comecei a ler, você estranhou e falou: mas peraí, isso aí está na Bíblia? E é porque Deus ele pega da pior rejeição que pode haver, que é rejeitar, uma criança que é rejeitada ali no seu nascimento. E o Senhor pega que, apesar de tamanha rejeição, mesmo que nós sejamos dignos de tamanha rejeição, o Senhor ele nos pega e traz vida para nós. Rejeição, queridos, é
é sim uma das emoções mais dolorosas que alguém pode experienciar na sua existência. Mas nós temos um Deus que nos ama. Nós temos um Deus com um poder curador que nos faz avançar, apesar de qualquer sentimento de rejeição. Eu quero te dizer, você é amado por Deus. Eu quero te dizer, você é aceito pelo nosso Senhor. Mesmo que você escutou as piores coisas na sua existência, na sua vida, falaram de características físicas, falaram de que você era uma pessoa desagradável, né? Papo ruim. E como nós temos que tomar cuidado, queridos, e eu pego também esse outro lado de não ferir. Sermos canais de cura e de bênção, ao invés de canais de destruição, de autoestima. Eu quero que Deus ele restaure a sua autoestima nesse dia, nessa aula que nós estamos tendo aqui. Quais são as áreas da sua vida que você precisa de hoje externar e pedir ao Senhor, traz cura sobre o meu coração. Deus, eu quero viver esse poder curador que a cruz do Calvário ela tem para curar as minhas feridas. O grande amor de Deus é também um grande poder para trazer cura sobre as nossas vidas. A palavra diz em Salmos, no Salmo 139, o seguinte, verso 15 e 16: Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Olha que coisa maravilhosa, queridos. Deus, Ele tem uma vida maravilhosa escrita para nós. É claro que nós estamos falando de um Deus também que nos dá o seu livre-arbítrio, mas Ele tem um plano ideal de vida e Ele quer que nós vivamos em excelência esse plano. E a pergunta que eu te faço mais uma vez é: você tem buscado conhecer a Deus em intimidade para viver esse plano? Para viver essa vontade plena, isso que Ele escreveu sobre você, porque somente nós mesmos somos capazes de frustrar esses planos. Se nós fizermos de uma forma ruim as nossas escolhas, nós podemos frustrar ao Senhor esses planos. E Efésios 1,4 vai dizer: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Isaías 53:3 vai falar do próprio Jesus quando diz: foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos com estima, mas foi esse Deus que decidiu ser rejeitado em nosso lugar. Leandro, como que eu posso receber essa cura do Senhor colocando a sua fé nele em primeiro lugar? E decidindo receber esse amor e esse perdão. Porque, queridos, tem muita gente que tem vivenciado com o Senhor, tem vindo aos cultos, tem ido às células, mas não entenderam que isso é para elas. Viver essa cura, viver essa aceitação em Deus, que isso é para elas. E está em suas mãos. Deus ele tem como um pacote, um presente para a sua vida, para que você experimente, querido, esse pacote de amor, de perdão, de cura, de toda emoção negativa na sua vida. Está nas suas mãos e eu te pergunto mais uma vez, o que você vai fazer com isso? Você decide hoje viver essa nova vida? Você decide hoje receber graça e amor a tal ponto em que qualquer dificuldade na sua vida você vai colocar diante de Deus e receber a cura do Senhor em plenitude. Eu oro, meu irmão, para que Deus ele te abençoe poderosamente. E eu quero nesse momento orar
para que a sua vida seja plenamente curada por Ele. Amém? Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço pela vida desse irmão, dessa irmã que me assiste nesse momento. E eu oro, Deus, para que a plenitude da Tua palavra, desse sacrifício na cruz do Calvário que traz cura, que traz liberdade plena, que envolve as nossas emoções e nos faz experimentar o melhor do Senhor, que isso alcance a vida do meu irmão. Que ele vive em qualidade, que as áreas que até então estavam amarradas, presas, nós oramos agora por liberdade, que a aceitação, que o amor, que a conquista da cruz do Calvário, ela venha alcançar as nossas vidas em plenitude. Eu oro e te agradeço e abençoo, Deus, a vida de cada um aqui, no nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, e que você seja plenamente edificado no Senhor.